Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Olha só, a gente tem aqui também a situação do Everton Cebolinha para falar com vocês, que é justamente a questão, né, de que ele não, não deve ficar no Flamengo. O staff do atacante Everton Cebolinha já havia comunicado à diretoria do Flamengo, segundo a Raíza Simplício, que não tinha intenção de renovar o contrato do atacante. Tá? Embora a declaração do Cebolinha tenha pego muitos torcedores de surpresa, a diretoria rubro-negro, segundo a Raíza Simplício, já estava ciente da decisão. Por conta disso, o Flamengo nem tentou iniciar uma conversa para ampliar o vínculo do camisa 11. A informação que tinham vazado primeiro é que estava tentando a renovação, mas aí o Flamengo soube que ele não queria. Tá? Então o Cebolinha deixará o clube ao fim desta temporada. Tá? Informação da Raíza Simplício. Para completar, a gente tem aqui também o André Hernan, jornalista André Hernan, trazendo que o Cebolinha foi alvo do Palmeiras no fim do ano passado, mas as conversas não andaram. Tá? Mesmo assim, uma nova tentativa de transferência não está totalmente descartada para a próxima temporada. Tá? O Palmeiras tem interesse na contratação do atacante Everton Cebolinha para 2027. O jogador já deixou claro que não pretende renovar com o Flamengo e se despedirá no final do contrato. Então, no final do ano. Segundo o portal Nosso Palmeiras, o time da Leila Pereira aguarda o encerramento do contrato de Cebolinha para iniciar as negociações com o staff do jogador. Tá? Os torcedores do Flamengo, óbvio, ficaram bastante irritados, né? E eu já tinha falado para vocês que a atitude dele foi muito estranha depois do jogo, ir lá na zona mista, expor tudo isso, dizer que não ia continuar no Flamengo. Eu falei que foi totalmente fora de... Se o Gabigol, campeão, foi errado falar que estava indo para o Cruzeiro, logo chamar as atenções todas para ele, e a diretoria na época, a gestão Landim, todo mundo ficou irritado. Você imagina agora, que o cara ainda tem contrato até o final do ano, tem 10 meses de contrato ainda com o Flamengo, né? Foi após uma derrota numa final de uma Copa, de uma Recopa. O cara não respeitou aquele momento para ir para a zona mista, falar que estava indo embora e que não ia renovar com o Flamengo, tá? Que não tinha sido procurado e tudo mais. Então, os torcedores estão irritados, a diretoria está irritada. Eu já falei aqui que informação minha do Ângelo Furtado também, que teria hoje uma conversa com o Cebolinha sobre isso, de não expor publicamente certas coisas, que não deveria ter feito isso. Então, o pessoal aqui da Magnética Torcida comentando, vaza. Oliveira Francis Alves, vai com Deus. O Autorsan 2019, não quer, tchau, serve até pro Pedro também, ou qualquer um que quer ir na coletiva falar abobrinha, na zona mista. Digo mais, teve torcedor me atacando quando eu falei sobre a declaração dele, e eu disse, olha, não quer ficar no Flamengo, mete o pé. Eu falei isso ontem, e teve gente pé da vida comigo reclamando que eu tava errado, que o certo era o Felipe Luiz, que o certo era ele, que errado era o Felipe Luiz, que não dava oportunidade para ele. Nada disso, cara. Ele tem as oportunidades dele também, tá muito bem e tal, não sei o quê, mas na hora decisiva mesmo não aproveitou. Perdeu o gol lá, perdeu a chance lá, não aproveitou. Então os caras também não estão aproveitando, né? O Felipe tem os erros dele? Tem, mas tem muito erro no Flamengo também, tá? Tem muito erro no Flamengo também, principalmente e não é só treinador. Tem erro principalmente nos jogadores, que eu achei que a melhor faixa realmente que a torcida levou lá hoje é que, pô, salário tá em dia, né? Salário tá em dia. Mas cobrança, quando eles falam porrada em falta, é cobrança em falta. Falta cobrança, pô. Falta cobrança. E o jogador não ir lá conversar, eu acho que sou totalmente contra, tá, agressão. Mas o jogador não ter a coragem de ir lá, pelo menos um representante deles, para ouvir o que o cara tem a dizer, tá errado. O Wilson Costa, parabéns, Felipe Luiz, né? Quer ir? Vai embora. O Ilka também mandando aqui, né? O Lucas, aí o pessoal falando assim, besteira, aí alguém fala, tu gosta do Flamengo ou do Cebolinha? Pois é. Então os torcedores aqui que ainda tentam defender, acabam tendo que escutar, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Aí o pessoal falando aqui, parabéns, Felipe Luiz. Óbvio que
ironizando, porque o Luiz Araújo também já falou que queria sair, queria mais oportunidade, agora o Cebolinha. Então muita gente culpando o Felipe Luiz por não dar oportunidade, né, para o Cebolinha. Perdeu o Matheus Gonçalves, Vinha e agora Cebolinha. O Vinha também não tá bem lá no River não, tá? Já teve até torcedor aqui falando aqui, ó, o Gabriel Lira oficial. Vinha não, mano. Vinha não, só foi prestado pro River e ainda assim tá uma draga lá. O Robert Queiras. Tchau, pela declaração na última entrevista, perdeu meu respeito. Se quisesse sair, que dissesse em dezembro, fim da temporada, e não no começo do ano. Foi infeliz nos comentários. E aí tem torcedor defendendo, não, ele tá certo, Pardal não quer botar o cara para jogar, ele procura quem queira. O Naldo HR, na moral, precisamos de um treinador que dê atenção a todos os jogadores, que saiba motivar os caras. Realmente é um problema, tá? Essa gestão de grupo, o Felipe dá atenção para alguns jogadores e outros ficam ali jogados às traças, né? Fica querendo recuperar o Samuel Lino, fica colocando Plata, sempre que pode coloca o Plata, né? E aí o Anderson falando, vai fortalecer o inimigo. Eu não queria que ele saísse também, eu espero que o Flamengo consiga convencer e resolva essa questão e que ele entenda que errou também na zona mista, tá certo? Olha só, o Flamengo divulgou o boletim médico de Jorginho, Léo Pereira, Pulgar, Bruno Henrique e Saúl Níguez, tá? Os 5 jogadores estão fora do jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira. O Flamengo tem a vantagem aí, ganhou de 3-0 a primeira partida. Bruno Henrique, o atacante, não será relacionado para a partida da segunda-feira contra o Madureira em razão de uma pubalgia, realiza aí tratamento diário com o departamento médico do clube. Eric Pulgar, com dores musculares após a partida contra o Lanús, o jogador realizou exame de imagem que não apontou lesão, no entanto, por orientação do departamento médico, não enfrentará o Madureira na segunda-feira, ou seja, a prorrogação, além do Flamengo ter perdido o título, a prorrogação acabou com os jogadores do Flamengo. Você vê que a parte física do Flamengo é preocupante, né? A situação física dos jogadores é preocupante. Jorginho, em função do desgaste elevado na partida que retornou de lesão na última quinta-feira, o departamento médico do Flamengo optou por vetá-lo para a próxima partida contra o Madureira na segunda-feira. Ou seja, voltou, não jogou, jogou ali 30 minutos de prorrogação, mais um pedacinho do segundo tempo e já ficou pesado de novo. Léo Pereira, após atuar por mais de 120 minutos na quinta-feira contra o Lanús, o zagueiro apresentou índices elevados de desgaste físico. Isso a gente viu no jogo. Tá? Ele estava acabado ali, inclusive é ele que não consegue chegar na bola que o Paquetá erra. Né? Erro triplo do Paquetá pro gol dos caras, inacreditável. Erro do Léo Ortiz também, mas o Léo Pereira que estava lá na frente perdeu a bola, né? E que acabou gerando aquele contra-ataque, que teve o escanteio e tudo mais. O Léo Pereira realmente estava com dor na coxa, não estava conseguindo se aguentar. Então, depois de atuar 120 minutos contra o Lanús, apresentou índices elevados de desgaste físico. Por decisão do departamento médico, não será relacionado para enfrentar o Madureira na segunda-feira. No dia da partida, o jogador treinará no CT Jorge Elal. Saúl já tem a necessidade aí, né, já sem a necessidade do uso de imobilização, o jogador segue em processo de recuperação após realizar procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. Então, ele está se recuperando da cirurgia no calcanhar, mas a notícia boa é que já não tem mais imobilização, tá? E em breve deve estar disponível aí também para atuar pelo Mengão, tá certo? Essas são as notícias aí para vocês. Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.